Bom, o tema de hoje é falar sobre intervenções na coluna por abordagem percutânea. Vou falar sobre os landmarks nos exames de imagem do arco em C da tomografia. Geralmente, os procedimentos percutâneos da coluna eles são guiados pela fluoroscopia, que é o arco em C que emite um raio-x que a gente consegue ver na hora a posição da coluna, da vértebra que a gente quer ver. Esse procedimento guiado por imagem ele vai permitir para a gente uma precisão e segurança melhor no procedimento, vai melhorar a performance do procedimento e as intervenções do procedimento servem tanto como tratamento como para diagnóstico, sendo usados, por exemplo, para o tratamento de dor lombar. Ao tratar dor lombar, a gente pode fazer o diagnóstico, se o nível que a gente viu é um nível responsável pela dor ou não. Pode fazer também biópsia da lesão de um corpo vertebral, uma lesão da vértebra, por exemplo, a colocação de cimento ósseo e ablação nervosa. Em relação aos princípios da fluoroscopia, a coluna ela vai ter múltiplos planos. Praticamente cada vértebra ela vai ter o seu próprio plano de AP e o próprio plano laterolateral padrão, porque cada vértebra tem a sua angulação. E aqui na figura 1 tenta mostrar exatamente isso. Cada vértebra mostrando aqui a sua orientação no plano, tanto no plano AP quanto no plano laterolateral. E por isso, quando a gente vai fazer um procedimento percutâneo guiado, o raio-x, a gente sempre tem que individualizar a vértebra que a gente está abordando. Tem que achar o plano AP e o plano lateral perfeito daquela vértebra específica. Além disso, tem alterações morfológicas de vértebras de segmentos diferentes, que mostram a diferença da vértebra lombar para a vértebra torácica. A vértebra torácica articula com a costela, onde a costela vai articular com o pedículo no nível do espaço discal. E os pedículos torácicos eles são oblíquos, diferente dos pedículos lombares, que eles são projetados direto da parte superior do corpo vertebral. E por isso que a gente tem que obter aquele AP e incidência lateral específica de cada vértebra, que é importante para a gente colocar a agulha com precisão no local adequado. E a gente faz esse ajuste ajustando o arco no sentido crânio-caudal, no sentido lateral da direita para a esquerda. Bom, aqui mostrando um ajuste do arco em C, ele pode se mover lateralmente na mesa ou crânio-caudal. Pode também se mover no sentido crânio-caudal, pegando a face lateral do paciente, ou no sentido lateral, pegando também o paciente deitado na sua face lateral, fazendo com que o arco fique oblíquo, os raios fiquem oblíquos a ele. E aqui na figura 4 seria o verdadeiro AP e o verdadeiro lateral de cada vértebra. Aqui mostrando a vértebra de L4, que é o AP e o lateral padrão que a gente tem que encontrar da vértebra que será abordada. E o padrão do AP é a gente conseguir ver o processo espinhoso na linha média, bem no meio do corpo vertebral. Os end plates eles têm que estar alinhados e dando à vértebra esse aspecto de caixa, uma caixa compacta simétrica, sem sobreposições de imagem, sem você ver dois end plates, por exemplo. E o padrão lateral é o seguinte: a gente tem que tirar a superposição de end plates, então a gente tem que ver os end plates também como uma única reta, sem ver a angulação dele. Não pode ver também a superposição do pedículo sobre o end plate, conseguindo a visualização do muro posterior completo, sem ter essa superposição de pedículo. E também sem ter a sobreposição de processos articulares. A vértebra também fica parecendo uma caixa, delimitada aqui. E o forame intervertebral ele fica bem visível. A gente consegue ver ele bem certinho. E a gente não pode ver visão dupla de muro posterior e nem de end plate.
Aqui é um slide que fala da técnica específica, a In-Face Technique, que é uma técnica em alvo, onde a gente coloca o arco agulhado precisamente na linha de entrada da agulha. Parece a técnica de túnel view. A gente coloca a agulha e o objetivo é deixá-la com apenas um pontinho, que aqui seria o local de entrada da agulha e onde é que ele conseguiria chegar. Uma coisa que a gente pode fazer é botar um alvo para saber exatamente onde é que a gente vai entrar com a agulha. Com isso, a agulha vai entrar paralela aos raios do raio-x, dando essa visão pontiforme aqui na fluoroscopia. E esse slide aqui fala do cachorro escocês, do Scott Dog, que é essa figura que a gente consegue ver na fluoroscopia, que parece um cachorrinho, onde a gente usa de ponto de referência para as estruturas anatômicas da coluna. Essa figura a gente consegue ver na incidência oblíqua da coluna, que vista na sua tomografia uma incidência oblíqua, onde a gente lateraliza mais ou menos 30 graus a partir do AP. A gente lateraliza 30 graus para o lado que a gente quer abordar. E a gente pode ir angulando até a gente conseguir ver a imagem do cachorro escocês, sem ser necessariamente restrito sempre 30 graus. E em relação às estruturas do cachorro, o pedículo ipsilateral seria o olho do cachorro. Essa estrutura aqui, né, é o pedículo, na figura do cachorro escocês corresponde ao olho do cachorro. A orelha do cachorro corresponde ao processo articular superior. O focinho, o nariz do cachorro, ele corresponde ao processo transverso da vértebra ipsilateral. A orelha, como eu já disse, é a faceta posterior. E a perna anterior do cachorro corresponde à faceta inferior, que seria aqui, a faceta inferior articulando com a orelha do cachorro da vértebra de baixo. Faceta inferior, faceta superior. O corpo do cachorro corresponde à lâmina. E por fim, a perna e a cauda do cachorro vão corresponder ao processo espinhoso da vértebra. Isso é muito importante porque o cachorro escocês ele delimita as estruturas anatômicas e são os locais que a gente aborda, dependendo do tipo de abordagem que a gente vai fazer. A gente tem que saber onde que a agulha entra no cachorro escocês. E agora vamos falar dos procedimentos propriamente dito, começando com a punção interlaminar, né? O acesso interlaminar. O acesso interlaminar é o acesso usado para a punção lombar e também para a injeção epidural de medicamentos. Bom, aqui na figura 7 mostra a angulação que o arco tem que ficar para guiar esse acesso. Ele tem que ter uma angulação mais ou menos de 15 a 30 graus. Tem que entrar no processo interlaminar, um pouco lateralizado, igual a gente está vendo nessa figura aqui. E aqui são outras incidências, a incidência de perfil que mostra em que altura a agulha está, se ela já chegou na altura do processo interlaminar ou não. E aqui seria para guiar mesmo o acesso. A punção pode ser feita um pouco lateralizada do processo espinhoso ou pode ser feita exatamente na linha média, como representado aqui ou aqui na tomografia. Aqui está, na verdade, um pouco lateralizado também. Durante essa punção, a gente pode ter a sensação de ter contato com o osso. Quando a gente tem essa sensação é porque a gente está encostando na região da virilha do cachorro, que corresponde à borda inferior da lâmina. E se o alvo da gente for chegar no espaço epidural, a gente usa a técnica LOR, que é a técnica de Loss of Resistance, que tenta explorar a sensação de perda de resistência ao passar a agulha. A gente passa a agulha injetando uma solução de ar com soro fisiológico, e a partir do momento que a gente sente a resistência, aquele local é o local que a gente espera que seja o espaço epidural. E para confirmação a gente pode usar o contraste, aqui a figura que usa o contraste no espaço epidural para confirmar que a agulha chegou lá mesmo, mostrando aqui um contraste conseguiu representar, corar ali o espaço epidural. Outro procedimento que a gente pode fazer, que é bem comum e bem útil, é o bloqueio foraminal, ou a punção foraminal.
que é usado para bloqueio analgésico, né? Um bloqueio diagnóstico também, para saber se aquele nível que está cometido é o responsável pela dor do doente. E o passo a passo é botar o paciente na posição padrão, achar a posição padrão da vértebra que a gente quer abordar, angular o arco em C em média 30 a 45 graus para o lado que a gente quer abordar, o lado ipsilateral que a gente vai mexer, para ver a figura do cachorro escocês. O alvo do bloqueio foraminal, ele é no olho do cachorro escocês. Na verdade, na parte inferior do olho do cachorro escocês. Mostrando aqui, ó, aqui seria o olho, correspondente ao pedículo, a gente tem que entrar abaixo dele. Chegando aqui na parte superior do espaço intervertebral, do forame intervertebral. Aqui num aumento maior a gente consegue ver o cachorrinho, focinho, orelha, o olho fica aqui. A gente entra na parte inferior do olho, no que o artigo chama das 6 horas do olho, né? Na parte inferior dele. Que é o que corresponde aqui a 6 horas, aqui na visão de AP. Essa região de punção é o chamado safe triângulo, triângulo seguro, que é a parte superior do forame intervertebral. Com a agulha angulada em direção ao processo articular superior, na orelha do cachorro. A agulha entra pela técnica de túnel view, com a agulha entrando paralela aos raios do raio-x. E a gente, quando chega no local, quando a gente vê a agulha chegando no perfil, quando ela chegou na localização anatômica correta, a gente confirma com o contraste se a gente consegue corar com contraste a raiz nervosa do local que a gente vai fazer o bloqueio. Aqui mostrando a utilização de contraste para localização da raiz. Nem está tão bem desenhado assim, às vezes fica mais bonito do que essa captação de contraste aqui. As complicações desse procedimento são raras, porém são desastrosas se acontecer. Pode ter infarto medular, podendo ter também paraplegia por injeção direta da solução dentro da raiz nervosa, e pode ter também lesão de artérias radiculares da coluna. Por isso que é sempre bom, antes de fazer a injeção, a gente confirmar com contraste para saber se a gente está no local certo mesmo, antes de fazer a injeção da solução. Bom, esse aqui é um estudo clínico que teve o objetivo de mostrar a eficácia de bloqueio anestésico radicular transforaminal no tratamento da radiculopatia lombar. Na técnica utilizada no estudo, o paciente era posicionado de decúbito ventral, com as pernas semifletidas a 30 graus. Era inicialmente adquirido a posição padrão antero-posterior absoluta da vértebra, que seria abordada. Em seguida, a gente fazia a rotação do arco em C de forma oblíqua para o lado que seria abordado. Geralmente essa rotação era entre 20 e 25 graus, já era o suficiente. Nessa rotação a gente já conseguia ver os landmarks anatômicos do pedículo, da faceta articular. Utilizavam a Kelly reta apoiada sobre a região lombar para estabelecer o alvo, onde a agulha ia entrar. E o alvo era aquela região inferior do pedículo com um leve desvio medial. Era feita uma infiltração local anestésica antes, com lidocaína 2%, e era utilizada a técnica de túnel view, ou também chamada de técnica coaxial, onde observa a agulha como um único ponto, seguindo o trajeto dos raios da incidência da radioscopia. Tentava-se evitar a sobreposição da mão na imagem. Em seguida, injetava-se o contraste, que é o Loexol, 300 mg por ml, e fazia uma radioscopia contínua para ver se o contraste se espalhava pelo espaço epidural, protegendo assim o meio intravascular, né, se pegasse uma artéria local. Na figura 1B e 1C mostra aqui o contraste, mostrando que está realmente no local da raiz nervosa. Uma vez mostrando que a gente estava no local adequado, injetava-se a solução que
era composta de um anestésico com corticoide, 40 mg de prednisolona e 2 ml da bupivacaína, de 0,25%. Bupivacaína. Essa injeção de soro fisiológico é porque o estudo comparava a injeção da solução com corticoide anestésico com quem não fazia nada, fazia só a injeção de soro fisiológico. No final comparava os dois. E a conclusão foi a seguinte: a infiltração perirradicular de corticosteroides para ciatalgia não forneceu benefício adicional no longo prazo, quando foi comparado com a injeção só de solução salina. Procedimento, porém, eficaz para o alívio da dor no curto prazo e também eficaz para diagnóstico de radiculopatia lombar, colocando-se assim como método seguro e eficaz no tratamento agudo da ciatalgia. Bom, outro procedimento que a gente tem é a infiltração facetária. A articulação facetária com a articulação zigoapofisária é o local de articulação com a faceta superior com a faceta inferior. Nesse procedimento, a agulha tem que entrar o mais próximo possível da articulação. E nessa região também vai ter o ramo medial do ramo posterior do nervo espinhal. Aqui é uma figura anatômica representativa mostrando faceta superior, faceta inferior e a raiz saindo do forame intervertebral, com a raiz posterior passando próximo à faceta. Aqui mais uma vez mostrando o ramo posterior do nervo espinhal. E aqui mostrando o ponto de entrada da agulha, que é entre as duas facetas, entre a orelha do cachorro e a perna anterior do cachorro de cima. Aqui mostrando na figura anatômica, a orelha do cachorro de cima com a perna anterior do cachorro de baixo. Esse aqui seria o ponto de bloqueio. Aqui mais uma vez representando ponto de bloqueio, orelha do cachorro de cima com a perna anterior do cachorro de baixo. Aqui na fluoroscopia, orelha com a perna de novo. Aqui a confirmação no AP da posição da agulha, que chega bem perto ao corpo vertebral, correspondendo aqui à região mesmo da articulação facetária. E é isso aí.